Olá pessoal, hoje nós iremos aqui com a aula de número 4, onde nós iremos tratar os assuntos de globalização, cultura e sociedade. Eu me chamo Mariana Tavares Silva, moro atualmente em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sou formada em bacharel e licenciatura em Química, por 10 anos fui professora de Química e atualmente estou na área da segurança pública no Rio Grande do Sul, sou policial penal aqui no estado. A nossa aula, a quem que ela se destina? Ela se destina então à nossa disciplina de Sociologia, das turmas de ensino médio do sistema da EJA, referente ao nosso primeiro semestre de 2024 no Colégio de Jean Piaget. Qual a justificativa da gente estar então estudando um pouco ou aprendendo um pouco sobre globalização, cultura e sociedade? A nossa justificativa é que a globalização ela afeta significativamente a ligação entre culturas e sociedade. Também, compreender como esses elementos se cruzam se torna essencial para que a gente possa analisar criticamente a mudança social, a identidade cultural e a dinâmica que moldam as relações. Ao abordar a relação entre a globalização, cultura e sociedade, vocês estão sendo então desafiados a examinar criticamente como os processos globais influenciam nas expressões culturais locais e as dinâmicas sociais. E a metodologia proposta ela vai buscar então promover a compreensão prática desses conceitos de globalização e incentivar a análise crítica das interações entre a globalização, a cultura e a identidade na sociedade. Quais são os objetivos desse estudo? Compreender como que a globalização afeta a diversidade cultural e as identidades locais, investigar como que a globalização afeta a troca de ideias, os valores e as práticas culturais entre as sociedades, analisar como as sociedades lidam com a preservação das suas identidades culturais em meio à globalização. O nosso conteúdo, então, ele está dividido em 4 temas principais. Primeiro é a definição e a história da globalização. Depois nós vamos falar um pouco sobre a cultura na era da globalização, a hibridização da cultura e os desafios à diversidade cultural. Qual que seria então a definição e um pouco da história da globalização? Ela é um fenômeno complexo que transcende as fronteiras nacionais e afeta várias dimensões da vida social. A análise sociológica de uma globalização procura compreender como esses processos afetam a estrutura social, como que eles afetam as relações de poder e as dinâmicas culturais ao longo do tempo. Abordando então essa globalização nessa perspectiva sociológica, vocês são desafiados a pensar criticamente sobre como esse fenômeno afeta as estruturas sociais, as desigualdades, as relações culturais. E a metodologia proposta ela vai procurar promover uma compreensão profunda desses conceitos e apoia uma análise crítica das dimensões sociológicas da globalização. Aqui uma citação, onde ela... deixa eu ler um pedaço aqui que é importante para vocês. Nós podemos falar então que de toda essa citação, a pátria do capitalismo não é o clima tropical com suas vegetações exuberantes, mas sim a zona temperada. Não é a fertilidade absoluta do solo, mas as suas diferenciações e a variedade de seus produtos naturais que constituem a base física da divisão social do trabalho e que incitam o homem, com a diversidade das condições naturais em que vive, a multiplicar suas necessidades, as suas aptidões, os seus instrumentos e métodos de trabalho. A necessidade de controlar socialmente uma força natural, de utilizá-la, de aprimorar-se dela ou de dominá-la por meio de obras em grande escala feitas pelo homem, desempenha um papel mais decisivo na história da nossa indústria. O fenômeno de globalização tem uma implicação significativa para a produção,
para a difusão e para a transformação da cultura. Analisar a cultura dentro da nossa era de globalização a partir de uma perspectiva sociológica, das nossas teorias sociológicas, permite-nos compreender como as práticas culturais são influenciadas pelos processos globais e como as identidades culturais são moldadas e contestadas. Aqui nós temos uma outra citação, onde eu destaco para vocês a partir desses dois pontos. O processo de globalização e a tomada de consciência em relação à diversidade cultural e civilizacional do mundo, a exigência do reconhecimento do valor da diversidade cultural tornou-se um importante imperativo dos nossos tempos, graças, em certas medidas, como é justo reconhecer, a alguns instrumentos nascidos junto com a globalização. A evidência de que o mundo é culturalmente diverso não pode mais ser ignorada, nem mesmo por aqueles que não gostam da realidade até que lutam contra. Falando um pouco sobre hibridização, o que seria esse conceito? O conceito de hibridização cultural vai se referir, então, quando nós temos uma combinação de elementos de diferentes culturas, resultando em formas culturais inovadoras e complexas. De uma perspectiva sociológica, a análise da hibridização cultural permite-nos compreender como as interações culturais globais moldam as expressões culturais locais e como elas influenciam as identidades individuais e coletivas da sociedade. Quando a gente aborda esse conceito de hibridização cultural a partir da perspectiva sociológica, vocês, os alunos, estão sendo desafiados a pensar sobre como essas interações entre as diferentes culturas moldam a diversidade cultural e a dinâmica social. E a metodologia proposta, ela procura promover uma compreensão profunda desses conceitos e apoia uma análise crítica das implicações sociológicas da hibridização cultural. Aqui mais uma citação. Nessa citação, deixa eu achá-la. O que nós grifamos como importante? A gente vai falar o seguinte, que a noção de hibridismo pode ser entendida como um processo de combinação dos produtos culturais com elementos novos, para produzir os efeitos diferentes em situações diferentes, com um dos conceitos chaves para os estudos culturais. Juntamente com outros conceitos, essa noção ela vai informar essas noções elas informam as investigações culturais, cuja preocupação principal é com as representações que fazem dos produtos culturais os grupos de menor poder e especialmente na articulação de sua identidade. Essas investigações de cultura contemporânea serão engajadas, pois feitas a partir de perspectivas contra-hegemônicas, visam a produção do conhecimento e a recepção de vozes marginalizadas pela cultura dominante, conforme Pagano, em 2005. Quais são os desafios, então, à diversidade cultural? Nós temos que essa diversidade ela vai ter característica fundamental na sociedade. Por quê? Porque enfrenta vários desafios, especialmente num contexto novo e atual e globalizado. A resolução dos problemas de diversidade cultural do ponto de vista sociológico permite-nos analisar como os fatores sociais e as estruturas influenciam coexistência entre as diferentes culturas. Mais uma citação quanto aos desafios da diversidade. Nós podemos dizer que em numerosos países são frequentes os conflitos sangrentos entre culturas, religiões, nacionalidades ou etnias. O fato desses conflitos serem enxergados de ambições ou de questões políticas não impede que sua dimensão cultural seja dramaticamente importante. Também nesses países mais ricos e democráticos da Europa Ocidental, a afirmação das identidades culturais e dos direitos das minorias étnicas ou sociais se manifesta por toda parte. O modelo nacional democrático ilustrado pelo Estado-nação como a forma de política da sociedade moderna também é uma marca pela violência, pois é acompanhado muitas vezes da negação da diversidade cultural.
Foi graças à multiplicação dos estudos sobre as minorias étnicas nacionais ou aos estudos regionais que se descobriu até que ponto as culturas e sociedades foram destruídas durante os processos que levaram à formação dos Estados-nação. A nossa aula, então, de número 4, ela se baseou numa aula expositiva, onde foram apresentados conceitos fundamentais, teorias referente à nossa cultura, através da contextualização histórica. Também é baseada numa discussão entre grupos, então, entre grupos nós podemos fazer uma análise crítica desses textos, estudar um caso e também aplicar essas teorias numa situação concreta. E os debates, então, vão estimular entre as pessoas um pensamento mais crítico através dos temas que nós estaríamos debatendo e trazendo sempre como influência as teorias sociológicas. A avaliação, ela vai se basear numa prova escrita, onde vai ser avaliado o conhecimento teórico e a capacidade de argumentação de vocês, através da participação e das apresentações orais e dos trabalhos individuais e de grupos, onde nesses trabalhos nós vamos fazer análise crítica, pesquisa e aplicação das práticas das teorias nas situações reais. E finalizando através de projetos finais com pesquisa e aplicação prática das teorias e uma questão social relevante. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para elaborar a aula de número 4.